Rosa, o Lula já está na rua, está correndo aí atrás de voto, porque hoje, bem cedo, lá na tela da Band, o Bolsonaro já tinha saído lá do palácio. O Lula ainda estava na casa dele. Lula já está voando, Josino? Boa tarde. Tá nada, Jô, tá na casa dele ainda, viu? Boa tarde para você, para Ana, para os nossos ouvintes. A gente segue aqui desde as 6 da manhã, em frente à casa do Luiz Inácio Lula da Silva, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Foi pouca movimentação por aqui. É claro que o telefone do ex-presidente não parou de tocar em nenhum momento durante a manhã de hoje. Mas ele só vai sair daqui a pouco rumo a um hotel no centro de São Paulo, onde ele vai se reunir com alguns apoiadores políticos, representantes da campanha, já pensando no segundo turno, nos próximos dias. Ele ainda não saiu da rua. Olha, o que a gente viu de movimentação aqui hoje foram as duas cadelas do casal dele e da Janja, que foram passear, fazendo aquela volta aqui no quarteirão, duas cachorrinhas, e aí, fora isso, mais nenhuma movimentação. Às 3 da tarde ele se reúne então com Haddad, por exemplo, Geraldo Alckmin e outros representantes da campanha. Pelo que nós apuramos, Joel e Ana, o Lula deve ir para 3 estados ainda nessa semana, além de São Paulo, onde ele deve também conversar com algumas pessoas, tentar reverter votos principalmente no interior de São Paulo, no interior do estado. Ele também deve ir para o Rio de Janeiro, onde ele perdeu para o Bolsonaro, e também para Minas Gerais, onde ele venceu. São 3 estados-chave para essa corrida eleitoral, agora para o segundo turno. É o que nós apuramos que ele deve fazer nos próximos dias. E aí sim vai se reunir mais vezes para tentar ir para o Nordeste, para o Sul, para todos os cantos do país. Vai ser o pé na rua, né, Joel? Vai ser um jogo de xadrez aí, as estratégias, até porque tem muito governador que já foi eleito em primeiro turno e eles vão tentar caçar apoio, é o que eles pretendem nesse primeiro momento. Ontem o Lula ele acompanhou a apuração num hotel também no centro, próximo ali à Paulista. Nós ficamos na cola do candidato do PT. Foi um clima de muita tensão, viu? Ontem foi um clima diferente do que eles planejavam, inclusive. Tinha uma esperança muito grande antes do início das apurações de que Lula venceria no primeiro turno. E, pelo contrário, as pesquisas mostraram uma coisa e, na prática, a apuração mostrou outra, e até ele virar, foi um clima de muita tensão no hotel, muita tensão mesmo. Muitos apoiadores estavam por lá. Foi um clima de desapontamento por parte dos correligionários do PT, até que ele virasse. E mesmo assim, no fim da apuração, quando Lula conversou com os jornalistas, deu para ver que ele não estava com aquela alegria toda, mas disse que quer vencer as eleições, que agora foi para a prorrogação, mas ele afirmou, inclusive, que vai vencer Jair Bolsonaro no segundo turno. Depois do hotel, ele foi para Paulista, conversou com alguns apoiadores e veio para cá, para o Alto de Pinheiros, onde passou a noite, o início da manhã, e daqui a pouco, por volta das 2 da tarde, sai daqui de carro e vai até o centro de São Paulo, no hotel, onde começa a reunião, pensando já no segundo turno. Joel e Ana. Exatamente. Esses números apresentados pelo Lula sempre foram divulgados com exatidão, praticamente. O Lula sempre se mostrou em 48, 50. Agora, a surpresa foi o Bolsonaro, realmente. Os institutos de pesquisa vão ter que explicar por que o Bolsonaro nunca apareceu com esses números. Foi um fenômeno. Pessoas queriam votar na Simone Tebet ou no Ciro, resolveram votar no Bolsonaro. Tudo bem, mas isso tem que ser explicado. Tem que ficar bem claro isso. E deve acontecer agora, Josino, Ana, um fenômeno interessante. Porque se você olhar o mapa do Brasil, que foi dividido em vermelho e azul, vocês verão que ali, de Minas Gerais para cima, Minas Gerais, o Nordeste, mais o Norte, todo vermelho. O restante do Brasil em azul, com exceção do Acre lá em cima, que é um território em que o Bolsonaro ganhou também, tanto que está em azul. Agora haverá uma prospecção em terreno alheio. O Lula deve partir para essas áreas em azul e o Bolsonaro, é claro, vai partir para essas áreas em vermelho, né? Minas Gerais terá um papel fundamental, porque é um grande colégio eleitoral da região sudeste em que o Lula acabou ganhando, tanto que o estado está em vermelho aqui. Então o Bolsonaro deve intensificar a campanha por lá e afinar mesmo, se aproximar do Zema, que foi reeleito, na realidade, em primeiro turno, com votação bem expressiva. Daqui para frente, o que nós teremos? As coalizões formadas. E em política, não dá para duvidar de nada e nem se surpreender com nada, né, Ana? Não dá de maneira nenhuma, mas algumas expectativas a gente tem. Ou pelo menos o PT vem mostrando que tem, que aguarda um posicionamento favorável de Simone Tebet,
que quer primeiro que o partido se pronuncie, tome uma decisão, para que aí sim ela possa anunciar algum apoio também. E a gente tem que ver o tamanho do peso que esses apoios vão ter, né, Joel? De qualquer maneira, a gente já vai ter agora uma outra questão que o Josino citou, que são vários governadores que já estão eleitos em 14 estados, mais o Distrito Federal. A gente já teve eleições resolvidas no primeiro turno. Isso pode levar a uma mobilização menor de eleitores também, que já vão estar com a situação no próprio estado resolvidas, e eleitores que estão indecisos ou que não querem votar nem em um ou outro candidato, podem migrar para um voto em branco, para um voto nulo, enfim. Esse cenário a gente vai começar a sentir a partir dos próximos dias e talvez hoje já com essa estratégia que vai ser definida nessa reunião que o Josino comentou agora à tarde, envolvendo Lula e outros líderes do PT. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Josino, se você tem mais detalhes, é se, bom, uma coisa é a gente esperar que aconteça um resultado, outra coisa é já imaginar que ele não possa acontecer. Foi uma surpresa mesmo, pelo que você conseguiu apurar aí dentro do PT, o resultado de Jair Bolsonaro na eleição de ontem? Havia uma esperança de um primeiro turno, pelo que você disse, mas eles contavam com essa possibilidade ou foi uma surpresa absoluta, pelo que você conseguiu apurar? Eles contavam com essa possibilidade, Ana, mas ao mesmo tempo foi uma surpresa justamente porque Lula ficou atrás do placar durante 3, 4 horas de apuração, até 60%, 65%, se eu não estou enganado, das urnas apuradas. Eles não contavam com isso. Eles imaginavam que Lula sairia na frente, se manteria na frente e chegaria muito próximo de vencer no primeiro turno e Bolsonaro estaria abaixo dos 40, entre 39, 40, 41, mais ou menos nessa média, não aos 43, como eles tinham, como definitivamente aconteceu com 100% das urnas apuradas. Foi isso que a gente apurou. Por isso esse clima de tristeza, próximo ali do ex-presidente Lula, do candidato do PT. Agora, os apoiadores políticos, por exemplo, de Lula e também correligionários petistas que estavam no hotel, esses ficaram totalmente abismados não com o resultado final, mas próximo ali das 8, das 9 da noite, assim um pouco antes de fecharem todas as urnas, de apurarem todas as urnas, justamente porque Lula ficou muito tempo atrás. Todo mundo imaginava lá no hotel, isso que eu falo, todo mundo em relação a quem trabalhava para o PT, ou então os apoiadores e os próximos da campanha, de que Lula ficaria muito próximo de vencer no primeiro turno, o que não aconteceu. E por causa disso foi uma surpresa. Mas eles imaginavam sim que poderia ter segundo turno, Ana. Era o que as pesquisas apontavam também, que não estava definido, né? Agora, o que assustou bastante, isso está nítido, o PT, foi a ocupação no Congresso Nacional, o apoio do Congresso Nacional. Porque hoje 2/3 dos deputados e senadores que se elegeram são situação para o Bolsonaro. Então isso acabou espantando, de fato, o PT. E outra coisa, o presidente que se eleger ou que se reeleger, ele terá que ter um fino trato com o outro presidente. Qual que é esse outro presidente? É o próprio Centrão. Vocês sabem muito bem, o Centrão sempre foi decisivo e hoje, mais do que nunca, com 2/3 do Congresso Nacional, terá que ter um diálogo muito bom, um diálogo bem de perto mesmo com o presidente. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro já tem que começar a pensar bem nisso, que ali há um elemento importantíssimo para a governabilidade do nosso país. E a partir de 2023, repito a vocês, será muito diferente. O Congresso já tinha força e passa a ter mais força ainda nesse sentido agora, porque há um grupo muito grande representando a maioria, e esse grupo é o Centrão. Josino, obrigada, viu? Valeu, Bom Josa. trabalho para você. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, boa semana. Valeu, querido, Valeu. para você também. Bom,